Olá, bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, do Departamento de Engenharia de Alimentos da USP, criador deste canal. Você já ouviu falar em termos como Food Defense, Food Fraud? Bom, essas terminologias têm sido bastante incorporadas ao jargão técnico de profissionais envolvidos com o processamento industrial de alimentos. Nesse vídeo, a professora Marta Kushida, do Departamento de Engenharia de Alimentos da USP, que atua na área de gestão de qualidade e segurança de alimentos, explicará esses termos e outros mais. Marta, muito obrigado pela sua participação. É uma alegria e um privilégio recebê-la neste canal. Olá, Rodrigo. Eu quero te agradecer imensamente, por esse convite para participar aqui do seu canal e falar um pouquinho do meu trabalho. Então, quero te dizer que é uma honra, em meio a tantos convidados ilustres que você tem trazido. E parabéns, viu? Parabéns mesmo por esse trabalho fantástico que você está realizando, divulgando a ciência e tecnologia. Então, é sensacional e um imenso prazer estar aqui com você. Antes de mais nada, eu não poderia deixar de apresentar o nosso campus. Então, quero mostrar aqui um pouquinho, do nosso campus maravilhoso, o nosso prédio central. E também, aqui o nosso departamento, onde trabalhamos, no Departamento de Engenharia de Alimentos, lugar fantástico. Mas vamos lá, então, para o nosso tema de palestra. Bom, você me convidou para que eu falasse um pouco sobre o Food Defense, que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Mas além do Food Defense, eu coloquei aqui o Food Fraud, porque de certa forma estão relacionadas. Mas, na verdade, vamos falar um pouquinho de uma nova era para a segurança de alimentos. E muita coisa acontecendo em termos de revolução para a forma como nós cuidamos agora dos alimentos que são processados até chegar aos nossos consumidores. Bom, o Food Defense é uma dessas novas terminologias, então é um termo que vem crescendo muito nos últimos 9, 10 anos, que é mais ou menos o tempo que eu tenho me envolvido com essa temática. E se a gente for pensar na questão do alimento chegar até o consumidor, chegar até a população, nós temos uma terminologia bastante conhecida que é o Food Security. E a nós, traduzindo para o português, é a segurança alimentar. Isso aí está envolvido diretamente com as políticas públicas, para que toda a população possa ter acessibilidade. E quando nós falávamos de segurança do alimento ou food security de uma forma mais abrangente, iniciou com as boas práticas de fabricação, até que nós tivemos a introdução do APPCC e depois até as normas técnicas para que o APPCC ele fosse implantado em todas as indústrias de alimentos. Hoje já é uma questão obrigatória. Então, tudo isso aí englobando o que eu falei, o Food Safety. E o Food Fraud, vamos dizer que assim, não é uma terminologia tão nova assim, já sempre houve a preocupação com a fraude em alimentos, mas agora ela está sendo trabalhada de uma forma mais sistematizada. E dentro disso nós introduzimos aí agora um novo conceito que é o Food Defense. Então esse Food Defense ele tem vamos dizer assim, uma forma mais abrangente de lidar com a segurança do alimento e, como eu disse, nós estamos numa nova era da segurança de alimentos. E aí a gente introduz um outro conceito que é o CSA, ou a cultura da segurança de alimentos. Mas o CSA fica para um outro tema, quem sabe numa outra oportunidade eu volto aqui para falar um pouquinho sobre o CSA. Mas se a gente for pensar em todas essas
novas terminologias, soprinhos de letras que estão acontecendo. Tudo isso está culminando em nós falarmos de uma gestão da qualidade e da segurança de alimentos. Então, essa é a minha linha de pesquisa, né? E eu quero explorar, então, com vocês um pouquinho o que é o Food Defense. Por ser uma coisa relativamente nova e que hoje as indústrias de alimentos, elas têm procurado trabalhar cada vez mais, né? Até mesmo por uma questão de sobrevivência no mercado. Mas antes de mais nada, deixa eu só definir alguns termos para ficar mais claro, né, essas diferenças entre eu falar em segurança alimentar, segurança de alimentos, de eu falar em fraude de alimentos. Vamos lá. Se eu pensar na segurança alimentar como uma questão de políticas públicas, isso envolve muito a participação, né, de incentivos governamentais para que toda a população possa ter acesso ao alimento. Se a gente for pegar, então, a segurança alimentar, ela está relacionada com o food security. E aí nós entramos na questão da segurança de alimentos, tá? Que até mesmo essa divisão entre separar o food security e o food safety, hoje ela já é muito mais clara. Nós temos aí, para nós, seria a segurança de alimentos ou food safety. E aí, como eu falei, ela está envolvida toda uma questão de você ter a implantação dos programas de pré-requisitos e do APPCC. Né? E, dando sequência, eu tenho agora as terminologias do Food Defense e do Food Fraud. Seria a defesa dos alimentos e a questão de você cuidar, controlar, evitar fraude em alimentos. Todas essas terminologias, elas estão relacionadas com um único objetivo, que é a proteção dos alimentos, o Food Protection. Aqui eu coloquei duas siglas, né? O HACCP, né, que em português nós conhecemos muito como o APPCC, que é Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, que aí visa uma proteção do sistema alimentar e evitar a contaminação por agentes físicos, químicos e microbiológicos que podem causar algum mal para o consumidor. Mas com a chegada do Food Defense, nós temos agora uma outra sigla, que é o HRPC, ou seja, a análise dos perigos, mas também eu tenho que pensar agora numa forma de ter um controle preventivo baseado em risco. Então, ultimamente, o que mais se ouve falar em termos de proteção do alimento é basear-se em riscos para evitar que aconteça algum outro tipo de perigo. Não só o tradicional que nós conhecemos, mas também alguma contaminação que seja intencional. Uma outra palavra que seria bem interessante também nós relembrarmos, né, que dentro desses novos conceitos de Food Defense, existe o agroterrorismo, né, que tem como único e exclusivo objetivo de causar crise econômica, algum distúrbio social ou político, por exemplo. Ou seja, os ataques intencionais para a contaminação de um alimento, ele pode vir de qualquer lugar e ela pode atingir a cadeia do alimento em qualquer um desses pontos. Então, isso esse despertar para essas contaminações intencionais, que até algum tempo atrás não era tão, não se imaginava a gravidade, né, e a importância de cuidar realmente dessas má intenções que podem vir, como eu disse, em qualquer lugar ou de qualquer pessoa. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui, né, que eu sempre faço para os meus alunos. Nós, Brasil, estamos preparados para uma situação de terrorismo alimentar? E o que nos falta? E aí eu vou colocar mais uma perguntinha que é: por que falar disso é importante para o Brasil? Por que eu faço essa pergunta sempre?
Quando eu comecei a estudar o Food Defense, comecei a desenvolver um trabalho intenso com o Food Defense, me foi feito, né, um questionamento sobre por que o Brasil precisa disso. Nós não temos preocupação com terrorismo. Por que isso é importante para o Brasil? Bom, ao longo desses praticamente 9, 10 anos que eu tenho trabalhado, hoje se mostra que realmente é importante o Brasil também pensar em Food Defense, porque nós vemos agora a maioria das empresas não estão mais só preocupadas em ter adequado o seu plano APPCC, mas agora ter um plano de Food Defense. E é sobre isso que a gente conversa um pouquinho hoje, né? Essa figura aqui eu adoro, tá? Porque ela mostra que um simples prato de salada, ela pode ser tão internacional quanto a gente possa pensar. Então, eu posso ter, por exemplo, alface vinda do Canadá, do Chile, tomates vindo da República Dominicana, Holanda, Israel, vinagrete, óleo de oliva e assim por diante. É uma salada, literalmente, de produtos, aqui no caso, de origem vegetal, e se quiser até um queijinho, né? E vindo de vários lugares do mundo. Então, como é que nós podemos garantir que toda essa internacionalização do nosso produto, ele efetivamente vai garantir que aquele alimento esteja seguro? É lógico que tudo isso que eu estou falando teve um início nos Estados Unidos e até um porquê. Tá? E a grande motivação que surgiu o Food Defense, ou até essa palavra Food Defense, foi por conta dos atos terroristas de 11 de setembro, que de repente fez o país, os Estados Unidos, despertar para o quão frágil era o seu sistema de segurança. E a gente só imaginando que se você quiser realmente atacar uma população, um país, você começa pela água, pela comida. Então, opa, na hora da gente começar a pensar num plano de defesa para esses alimentos. Então, foi daí que surgiu toda essa motivação que hoje está agitando o mundo, né? O mundo de uma forma bem completa. Vou citar aqui alguns casos, né, das possibilidades que nós temos de fazer um terrorismo, né, seja com alimentos ou utilizando micro-organismos. Quem que não se lembra de 2001, onde nós tivemos atos terroristas, né, do Bacillus anthracis, e levou inclusive a mortes, né, onde eles colocavam, junto com o pó branco, eles colocavam esses inóculos do Bacillus, que por sua vez era enviado em cartas, né, para algumas pessoas chaves, algumas pessoas importantes. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E nessa época nós tivemos assim algumas mortes, foi realmente extremamente preocupante. Nós temos também casos de contaminações intencionais, uma contaminação de um carregamento de uvas que foram provenientes do Chile, e elas estavam contaminadas, pasmem, com cianeto. Então, esse incidente ele chegou a gerar cerca de 200 milhões de dólares em receitas perdidas. Então, assim, foi uma chamada, aconteceu na Embaixada dos Estados Unidos, em Santiago, e alertou as autoridades sobre essa contaminação intencional. Então, o FDA acabou proibindo, né, a importação de frutas e vegetais, né, incluindo, se falar, nectarinas, ameixas, pêssegos, enfim, tudo que viesse, então, do Chile. E, na época, essas exportações de frutas, elas representavam para o Chile uma das maiores atividades econômicas. Então, acabou sendo um prejuízo monstruoso. E aí os consumidores, por sua vez, eles acabaram ficando desconfiados, né, de consumir essas frutas. Então, esse foi um caso relatado aqui no FDA em 2015. E nós tivemos aqui a tão conhecida, né, fraude que aconteceu no leite
Isso foi desde 2013 a 2018 aqui no Brasil. Então, a gente tinha o que foi chamado de leite compensado. E aí a questão era mascarar problemas de má qualidade e também aumentar o volume. O que eram feitos? Eram adicionados neutralizantes da acidez, inibidores de crescimentos bacterianos, olha só que muito sofisticado. E aí você tinha água, soro de leite, os reconstituintes da densidade, e tudo isso fazia com que o leite estava sendo comercializado, mas fraudado. Então, isso foi um caso bastante grave que aconteceu, né? Isso na época aí, bem recente, né? Vamos pensar dessa forma. E vamos pensar numa situação, vocês já chegaram a ver essa historinha aqui? Então, eu te pergunto, que tal isso aqui? Ou então isso? Seria interessante? E se a gente pensar nisso? Então, lembra que eu falei logo no início que a gente está falando de uma nova era de segurança de alimentos. Então, além de eu falar de contaminações não intencionais, de falar agora de contaminações intencionais, eu também tenho que abordar a questão da cultura do manipulador do alimento. Então, o que leva uma pessoa a fazer isso? Se você observar, Rodrigo, você está vendo que isso daqui está tudo interligado, né? Bom, então, vamos lá, voltando para o nosso foco, que é falar do Food Defense. Como é que isso foi se intensificando de tal forma que praticamente as indústrias mundiais se veem quase que na obrigação, então, de implantar o seu sistema de food fraud e de food defense. Isso, então, começou, como eu disse, né, com os atentados de 11 de setembro, e daí para diante foram se intensificando, então, os estudos para poder bloquear qualquer tipo de contaminação intencional e não intencional, né? E culminou nos Estados Unidos com o chamado FSMA, ou Food Safety Modernization Act. Era para você ter a minimização, então, de qualquer risco de adulteração que fosse motivada economicamente. Então, o termo em inglês ele é conhecido como EMA, então, Economically Motivated Adulteration, e incluindo também, então, o Food Defense. Essa lei FSMA, ela foi sancionada em 2011, mais especificamente em 4 de janeiro, pelo Barack Obama. E então essa legislação, o que ela pretendia? Fazer com que todas as indústrias de alimentos nos Estados Unidos, então é uma lei dos Estados Unidos, ok? Mas que todas essas indústrias, dessa forma, eles tivessem a obrigatoriedade de ter implantado, além do plano de food safety, um plano de food defense e um plano de food fraud. Então, essas medidas decisivas, né, que culminaram com a assinatura dessa legislação, como eu disse, pelo presidente, até então era o Barack Obama, foi uma reforma que a gente pode falar que foi a mais abrangente em termos de leis relacionadas com a segurança de alimentos. Isso, né, a gente pode dizer que nos últimos 70 anos ela foi praticamente a lei que acabou revolucionando o modo de se ver e comercializar e produzir o alimento dentro dos Estados Unidos e que acabou atingindo, de certa forma, um nível global. Porque se as empresas querem exportar para os Estados Unidos, elas precisam também ter o seu plano de food defense muito bem implantado. Então, o FDA está comprometido em receber novas ideias, comentários, pontos de vista, enfim, e estratégias também para que essa segurança e esse controle, esse monitoramento, ele seja cada vez melhor. Então, ela está sendo aplicada para quê? Para todas as empresas que manufatura, que processa, que embala, manipula qualquer tipo de alimento. Então, isso daí
é uma legislação que nós falamos, puxa, mas uma lei dos Estados Unidos, ela não pode interferir numa lei de outros países. Não, mas, pensa bem, se você não tiver o seu plano de food defense implantado, você não vai exportar para os Estados Unidos, é simples assim. Então, assim, atinge o Brasil, atinge o mundo como um todo, pela obrigatoriedade, então, de implantar o seu plano de food defense. Ok? Bom, então pensando numa definição aí, né, do food defense, nós podemos utilizar aqui esse termo que é utilizado pelo FDA, pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o DHS, que é o Departamento, né, de Segurança, né, Interna dos Estados Unidos. Então, ele é definido onde se engloba todas as atividades que estão associadas com produção, abastecimento alimentar do país e evitar que nós tenhamos contaminações por atos deliberados ou intencionais, tá? Então, aqui, observa bem, eu estou falando de contaminação intencional. Isso vai desde falar de uma adulteração, quanto realmente uma contaminação motivada ideologicamente, por exemplo. E aí, dessa questão desse food defense, dessa definição do food defense, nós temos, então, atrelado a ele, um plano de food defense. O que é esse plano de food defense? É uma documentação que toda empresa que manipula, prepara os alimentos, exporta os alimentos, elas têm que ter implementada no seu estabelecimento, tá? Mostrando que ela tem um potencial de reduzir a vulnerabilidade a qualquer tipo de contaminação intencional, ok? Então, nós temos o food safety, contaminação não intencional, e o food defense, contaminação intencional. Dá para perceber aí, né, Rodrigo, o quanto que cada vez mais ficando abrangente essa proteção, esse cuidado que a gente tem agora com os alimentos. Bom, então aí voltamos àquela pergunta lá. Afinal, por que tudo isso é importante para o Brasil? A gente já dei várias dicas, já falei em vários momentos, né? Se a empresa não quer exportar para os Estados Unidos, ela não tem um plano de food defense, ela não vai exportar, né? Porque existe essa exigência. Diante de tudo isso, no Brasil, nós tivemos também a questão de quando surgiu a ISO 22000, só que ainda ela falava muito mais de uma questão de você regulamentar o seu plano APPCC, acreditar o seu plano APPCC. Agora, nós já não vamos falar muito da ISO 22000, vamos falar um pouquinho agora do FSSC 22000, porque ela engloba também um plano de food defense. E por isso que a gente vê muitas empresas que agora estão correndo atrás para implantar o seu plano de food defense também. Então, isso é importante para o Brasil? Sim, com certeza, porque nós vivemos num mundo globalizado. Nós estamos exportando e importando alimentos, né, todos os dias. E essas empresas aqui no Brasil, elas estão exportando para quê? Para o mundo inteiro. Então, a gente tem um mundo que é considerado frágil, turbulento, então nós temos muitas reviravoltas, e aí o alimento, ele pode servir, né, de um caminho, posso dizer assim, né, de ameaças que foi provocada por grupos, principalmente ideologicamente motivados. Então, é bastante justa a preocupação dos Estados Unidos, né, pensando no 11 de setembro, pensando em uma série de atentados, e aí a gente vê hoje a Europa também, né, implantando os seus planos de food defense, né, validando os seus planos de food defense, porque isso realmente é muito importante. E vamos pensar na questão do Brasil. O Brasil é um país exportador. O Brasil ele exporta alimentos como açúcar, café, frutas,
carnes, enfim. Olha só o quanto de divisa esses produtos trazem para o país, o quanto que é importante, então, a gente garantir que o nosso alimento não está livre só de micro-organismos patogênicos, mas de qualquer outra substância ou micro-organismo que tenha sido adicionado intencionalmente. Então, isso é bastante interessante, né? Bom, vamos pensar, então, justificando a minha pergunta. Porque as fraudes, as adulterações, elas causam sérios problemas de saúde, tanto quanto qualquer contaminação não intencional. O Brasil, ele pode ser de fácil acesso para o terrorismo, principalmente porque ele exporta para os Estados Unidos, ele exporta para a Europa, enfim. Por que não poderíamos pensar do lado mal, né, da força, que a gente poderia utilizar esses nossos produtos como um canal, uma porta de entrada para levar contaminação para um outro país, né? Então, todas as indústrias que exportam para os Estados Unidos, ele tem que ter essa ferramenta Food Defense implantada. Isso é hoje praticamente indiscutível. Bom, como que eu faço, então, uma análise de riscos? Agora vamos pensar um pouquinho mais na questão de como que eu vou implantar, de como que eu vou fazer um plano de Food Defense. Bom, a análise de riscos, como eu disse, é uma preocupação hoje das mais importantes dentro quando estamos falando de alimento e da segurança desse alimento. E a gente pode, por exemplo, utilizar uma norma internacional, que, como eu tinha dito anteriormente, é a FSC 22000. Ela já está na versão mais nova agora, 2016, mas já sofrendo alterações. Eu tenho o PAS 96, esse PAS 96, desculpa que está trocado, 2014, nós já estamos na versão 2017, tá? Temos o TACCP, que é a avaliação de ameaças e pontos críticos de controle, o VACCP, que é uma análise de vulnerabilidade e pontos críticos de controle. Nós temos o CyberShock. O CyberShock é um aplicativo, um software que foi elaborado pelo FDA para que você faça o seu planejamento e buscar mitigações para esses locais potencialmente vulneráveis, né, ou que pode representar algum tipo de risco. Hoje nós já temos também outras ferramentas, como o Food Defense Plan Builder. Então, assim, são várias ferramentas que nós temos em que é possível você fazer essa análise de riscos e, consequentemente, você poder elaborar o seu plano de defesa de alimentos. Então essa figura aqui do Global Food Safety Initiative, que é um órgão internacional, onde ele mostra para a gente que quando eu estou falando num sistema que eu quero fazer um gerenciamento da segurança de alimentos, eu tenho que falar em Food Safety, e aí eu estou falando de APTCC ou HACCP, eu estou falando de Food Defense, e aí a sua ferramenta de mitigação, que é o TACCP, e o Food Fraud, cuja ferramenta de avaliação é o VACCP. Então, eu estou avaliando os perigos, eu estou avaliando as ameaças e eu estou avaliando as vulnerabilidades. Essa figura aqui, ela é muito conhecida para quem hoje está trabalhando com o Food Defense. Então, eu tenho novos padrões, então o FSC 22000. Vamos dizer assim, que nós tivemos todos os conceitos que foram trabalhados com a ISO 22000, mas ela também foi agregada por outras certificações e fez com que o plano se tornasse muito mais abrangente, né? Então, é uma certificação de acreditação internacional e reconhecida pelo GFSI. Esse daqui, ó, eu estou mostrando um guia, né? Você pode encontrar isso aqui facilmente, esse plano de Food Defense, bem fácil, no site do FDA. Nós temos esse outro guia aqui também, que ele mostra um exemplo especificamente para indústrias de carnes, né? E carnes e aves. Tem esse outro guia aqui para indústrias, então, para os produtores, processadores, os que fazem transporte. Então, são vários guias que o FDA nos mostra como possíveis, né, de qualquer país poder utilizar e implantar o seu plano de Food Defense.
Esse daqui, vamos dizer que esse PAS 96, como eu falei na versão de 2017, que é um guia de proteção e defesa de alimentos e bebidas de ataques intencionais. Ele foi feito um plano à parte, mas, na verdade, para gerar o FSC 22000, foi pego esses conceitos todos do PAS 96, juntamente com a ISO 22000, e hoje nós temos um plano muito mais completo para poder fazer a defesa da segurança aqui do meu alimento de uma forma global, né? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho. Eu tinha falado aqui do software, que é o Food Defense Plan Builder. Ele é um software, esse software aqui, ele está disponível no site do FDA. E esse software ali, vou mostrar só uma página dele, lógico que eu não vou mostrar ele completo, mas ele foi até fruto de uma dissertação, de uma orientada minha, onde você faz, desde você caracterizar a tua empresa, até você verificar vários pontos ali onde podem existir falhas de segurança. E ele também já te ajuda a trazer alguns planos de mitigação. Então, é um software bem interessante, tá? Essa aqui é uma outra página dele, como eu disse. Então, aqui ele está mostrando, né, de um lado, né, várias perguntas que você vai respondendo, e aí, depois, no final, ele te gera um plano de Food Defense. Mas o que eu amo de paixão é esse software CarverShock, tá? Foi o primeiro que nós trabalhamos, então foi o primeiro trabalho que eu arrisco dizer no Brasil, né, sobre Food Defense. Isso ainda nos primórdios, quando ninguém nem sequer pensava em Food Defense, e ninguém nem imaginava que isso seria importante. Então, nós fizemos um trabalho bem intenso em algumas indústrias de laticínio, utilizando esse software CarverShock, que era disponibilizado também no site do FDA. Hoje ele já não se encontra mais, porque ele é um software muito completo e muito complexo. Então, as perguntas cada pergunta que ele gera, numa determinada situação, a minha aluna, por exemplo, chegou a ter gerado mais de 800 perguntas, tá? 500, 800 perguntas para cada situação. Então, ele é muito completo. Eu gosto muito dele justamente por isso. Mas, infelizmente, ele já não está mais disponível, tá, para utilização. Então, esse CarverShock, ele é um acrônimo, né, de palavras, né, que mostram o potencial de causar dano se um ataque acontecer. Então, aqui eu estou fazendo uma avaliação, identificação e analisando todas as áreas vulneráveis que podem ser alvos dentro, né, da tua empresa. E isso pensando em um invasor, as áreas que são críticas e que você precisa tomar o máximo cuidado para que não aconteça nenhum tipo de contaminação. Essa daqui seria uma página, né, do CarverShock, né? Então, esse daqui foi inclusive do nosso projeto, onde foi feito aqui todo o fluxograma do processamento, né, de leite, no caso era de leite pasteurizado, e você pode fazer isso para cada produto e para cada linha de processo que você tenha na tua indústria. Bom, então ele gera esse software e depois ele vai gerando uma série de perguntas, enfim, e no final ele te dá uma tela, né, onde ele te mostra, aqui estão tuas falhas e aqui está um plano de mitigação, sugestões que você pode fazer para implantar. E desde pensar em coisas simples, como colocar câmeras, você proteger toda a tua área externa, pensar numa questão de uma iluminação adequada, enfim, ele te dá um planejamento super completo. E então, eu quero só mostrar para vocês, né, os trabalhos que nós fizemos. Então, a Sara Betancur Romero, ela, né, eu arrisco a dizer que foi o primeiro artigo, o primeiro trabalho publicado no Brasil sobre Food Defense, e o tema dela foi o gerenciamento de riscos e a aplicação da ferramenta CarverShock na indústria do leite. Nós chegamos a ter contatos, né, com pesquisadores importantes na área, né, na época nos Estados Unidos, o Frederickson, por exemplo. Depois, na sequência, isso daqui aconteceu
a história toda aconteceu mais ou menos da seguinte forma. Então, em 2011, como eu tinha falado, ela foi promulgado lá a lei do FISMA, né? E mais ou menos entre 2010, 2011, 2012, isso começou a despertar minha atenção e o meu interesse, onde eu passei a estudar muito sobre o que era essa movimentação que estava sendo provocada ali pelos Estados Unidos. Aí, em 2013, eu tive um primeiro contato com a Daniele Rezende, né, que acabou depois, no final, sendo o terceiro trabalho publicado com a gente, mas por contas aí de problemas pessoais, ela não conseguiu, né, iniciar o mestrado comigo na época. E aí, então, em 2014, a Sara iniciou o trabalho, e aí em 2017 ela defendeu, né, o trabalho. Então nós tivemos o que eu falo, nosso primeiro trabalho publicado no Brasil. E aí depois, logo em seguida, veio a Larissa Canducci, né? Você deve se lembrar da Larissa, que é a nossa engenheira de alimentos formada aqui na FZE. E aí ela já trabalhou, nós já não tínhamos tanto ali o Cover Shock, mas ela trabalhou com o Food Defense e o Food Fraud, utilizando dois softwares. Um deles foi o Plan Builder, Food Defense Plan Builder. E aí, mais ou menos em 2018, ela defendeu. E depois, na sequência, a Daniele, ela acabou fazendo o mestrado dela num outro local, e eu fui a sua co-orientadora, e nós, então, publicamos aí o trabalho de dissertação dela, que foi o gerenciamento de riscos e aplicação de ferramentas, da ferramenta Cover Shock, aí, no caso, foi num frigorífico. E aí, em 2019, a Daniele defendeu. Então, mais ou menos aqui em 2019 e agora 2020, hoje a minha equipe formou uma parceria com a pesquisadora, a doutora Elke Stedfeld, que ela é da Unifesp, que ela estava trabalhando com um projeto muito grande, principalmente com o CSA. E aí eu conheci o tenente-coronel do Exército, o Jader Oliveira da Silva. Ele é das Forças Armadas e hoje ele é superintendente da Agricultura. Então nós formamos uma parceria, porque agora quem está interessado com Food Defense não são só as indústrias, mas as próprias Forças Armadas. Então isso é bastante gratificante saber o quanto que um trabalho, né, que a princípio, vamos dizer assim, não se achava que fosse tão importante, mas a gente verifica que, com o passar do tempo, a importância que ele tem ganhado e o quanto que hoje o Brasil como um todo está discutindo. Então, hoje, como a gente está aí nessa quarentena, e aí muitos eventos virtuais online têm acontecido, e aí cada vez mais eu tenho visto um crescente em se falar em Food Defense. Quando eu e a Sara trabalhamos com isso, a Sara até ficou bastante desanimada. Ela falou, mas Marta, não tem nada, ninguém fala de Food Defense. Vambora, Sara, vambora que isso é futuro. E hoje se mostrando que realmente isso foi verdade, tá? Então, pessoal, Food Defense hoje é uma necessidade para exportar, uma oportunidade para as empresas competirem. Então, eu agradeço demais a atenção, né, dos teus ouvintes, Rodrigo, e de novo, muitíssimo mesmo obrigada pelo convite, foi uma honra, né, estar aqui junto com você, e vamos ver outras oportunidades para a gente discutir, né, sobre tanta inovação que está acontecendo hoje na indústria do alimento. Nós estamos com uma revolução muito grande, muito bonita, e que merece um trabalho integrado. Então, obrigada, fica o meu contato para quem depois quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade para escrever. Então, obrigada, Rodrigo. Marta, muito obrigado pela sua excelente explanação e muito obrigado a você que nos assiste e até o próximo vídeo no Alimentos na Mira.